Pessoal, muito boa tarde. É com grande satisfação que a gente dá continuidade aqui na programação do Fórum Cidade e Mobilidade. Hoje, recebendo grandes lideranças que estão protagonizando a temática que debateremos, poderão compartilhar um pouco de conhecimento, troca de ideias, que a gente possa levar conclusões e caminhos para percorrermos no aprimoramento e desenvolvimento social, mercadológico como um todo. O tema desse painel é ESG nas organizações e nas cidades, e o interessante de se analisar é que a gente tem 3 perfis de debatedores aqui para a gente trocar essa ideia de uma forma mais entrosada e rica. Então, uma organização privada, representada pela Carol, também uma organização do terceiro setor, representada pela Bruna, e um órgão governamental pelo Pedro. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Carvalho, diretor-geral da BO2O, também representando o terceiro setor aqui, um hub que reúne mais de 150 empresas da economia digital. A ideia é que eu seja aqui um facilitador que possa extrair ao máximo o melhor do conhecimento e experiência de cada um dos nossos amigos aqui que aceitaram o convite para essa mesa. O Fórum Cidade e Mobilidade tem o apoio e realização da ABO2O, da FEComércio São Paulo, do Grupo Innovation Experience, da plataforma de conteúdo Inovativos e também do Gap da Unesco. Aproveitem para curtir esse conteúdo, seguir o canal da Inovativos e compartilhe esse conteúdo com sua rede de conexões, que sem dúvida ele poderá ser útil para alguém também. Então, pessoal, eu não gostaria de apresentá-los nada melhor do que vocês mesmos, né, para falarem as empresas que representam e as áreas que vocês são responsáveis. Então, vou começar com as mulheres, Pedro, se você me permite. Carol, vamos na ordem alfabética então. Carol, por favor, conta um pouquinho de você, da empresa, da área que você cuida, depois vamos para a Bruna e depois para o Pedro. Claro, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom participar desse tipo de fórum, né, para a gente ajudar aí a disseminar essas informações, as melhores práticas. Enfim, tem muita gente procurando sobre esse assunto ESG agora, né? Então, eu acho que uma reunião dessa aqui, com pontos de vistas diferentes e vivências diferentes, é super importante. Então, também parabéns aí pela organização, tá? Então, meu nome é Carol. Hoje em dia eu estou como diretora da Tembice. Eu tenho comigo as áreas de ESG, né, aqui a gente chama de ASG. Eu tenho então as áreas de ESG, as áreas de relacionamento, que são relações públicas e relações institucionais, e também o atendimento ao cliente. Então, basicamente, o meu trabalho é me relacionar com públicos estratégicos da empresa, né? E aí, olhando um pouquinho mais para a parte de governança de ESG, a gente também trazer para dentro de casa e garantir que toda a empresa está funcionando de uma maneira muito alinhada com o que a gente entende de potencial nosso para impacto social, impacto ambiental e responsabilidade corporativa. Maravilha, Carol. O pitchzinho de 15 segundos rápido, o que a Tembice faz, para quem não conhece? A Tembice é líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina. Então, de maneira muito rápida, talvez vocês não saibam quem é a Tembice, mas com certeza vocês já viram as nossas bicicletas por aí. Então, nós somos a empresa que faz a operação das bicicletas compartilhadas nas principais capitais, né? A gente tem aqui no Brasil, também tem Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina, e um dos nossos projetos mais famosos são as Laranjinhas do Itaú. Maravilha. Eu sou usuário assíduo aí, uma bênção. Obrigado a Tembice. Bruna, por favor, comenta um pouco desse movimento então tão importante, a sua atuação, um pouquinho da sua história. Bora lá. Claro, prazer, gente, estar aqui com vocês. Boa tarde, eu sou a Bruna Freire, né, como está aqui no meu nome. Eu sou advogada de formação, então, com o direito, hoje em dia, estou muito ligada a desenvolvimento de políticas públicas, tanto no âmbito do Simpacto, que eu não sei se vocês já conhecem, que é ligado à N-Impacto, que é a Estratégia Nacional de Impacto, que está ligada ao Ministério da Economia desde 2017. Dentro do Sistema B, eu estou no cargo de desenvolvimento de negócios, de Business Development, então eu coordeno o programa B-Movement Builders, que eu não sei se vocês conhecem, que é um programa para empresas maiores, com faturamento anual acima de $1 bilhão, e ele é um programa global, onde a gente tem um encontro dessas empresas que buscam a certificação, ao mesmo tempo que elas também estão desenvolvendo o impacto coletivo juntos, então a gente escalona esse impacto coletivo e geograficamente ele é muito amplo, assim.
e também sou aqui Account Manager das maiores contas do Sistema B Brasil hoje. O Sistema B, na verdade, o Movimento B, né, para quem não conhece, ele é um movimento que pretende fazer uma mudança estrutural na economia mundial, de modo que torne a economia mais inclusiva, equitativa e regenerativa para todas as pessoas e o planeta. Maravilha, obrigado, Bruna. Pedrão, comenta um pouco, então, das iniciativas que você lidera aí na Prefeitura de Osasco, que já tem se destacado como um polo de inovação e tecnologia, e todas as frentes que vocês têm procurado olhar no que tange esse equilíbrio, né, entre o ambiente urbano, o setor privado e a inclusão do cidadão aí nessa interação. Bom, boa tarde, obrigado, Marcos, pelo convite, né? Boa tarde, Bruna, Carol, vamos debater aqui também. Eu trabalho, enfim, a gente está hoje num desafio no poder público muito novo também, que é a gente conseguir se adequar a essas regras de governança, mobilidade, né? A gente teve de uns 4 anos para cá, 5 anos para cá, uma mudança na legislação federal em que acabou muito com a questão da guerra fiscal, que até então era o que prevalecia nas relações que tinham entre a iniciativa privada e o poder público, né? E aí trouxe mais ou menos todo mundo para o mesmo patamar fiscal. Isso fez com que as cidades, obrigatoriamente, se tornassem competitivas. Então, a gente precisa ser uma cidade melhor para o cidadão, a gente precisa ser uma cidade mais, com ambiente mais receptivo para a empresa, para a geração de negócios, com um olhar social mais focado no momento que a gente vive do país, nessa transformação que a Bruna colocou da economia, porque a gente está sempre ancorando, né, um pouco todas essas relações e poder apropriar delas para devolver à população o serviço público que merece. Então, a gente começou já um trabalho há alguns anos aqui na Prefeitura de Osasco, eu estava liderando isso na Secretaria de Finanças, hoje já mudei a pasta, estou na Secretaria de Habitação agora, mas a gente continua participando desse processo, até porque isso é algo que começou e não tem previsão para acabar. A gente está sempre evoluindo, né? Estamos sempre trabalhando, entendendo um pouco essa dinâmica, entendendo o mercado. A Prefeitura de Osasco tem se ajustado a esse novo mercado, tem se ajustado a essas novas regras, para justamente não ficar um pouco para trás, né? A gente sabe que o poder público é sempre mais lento e nem sempre entende um pouco essa relação, então a gente conseguiu avançar muito internamente. E agora, se eu olhar para o futuro, olhar para frente e trabalhar em parceria com a iniciativa privada, com as organizações, para tentar melhorar os atendimentos, a transparência e a governança, de um modo geral, como um todo, né? Muito bom, fundamental, né, que todos os stakeholders estejam envolvidos nessas conquistas e lutas diárias que nós temos pela frente, aí, de transformar todos os ambientes que a gente convive. Esse termo ESG é um nome bonito, mas para algo que já vem sendo praticado pelas empresas, pelas entidades como um todo. Significa Environmental Social Governance, longe de querer ensinar algo para vocês, mas mais para o nosso público que, de repente, não está tão familiarizado com o termo. Por exemplo, em 1994, o inglês John Hopkins, se não me engano, ele criou um conceito que chamava Triple Bottom Line, que basicamente traduz a aplicação dos mesmos conceitos. Então, de acordo com os tempos, vai se mudando a nomenclatura. Isso tem se tornado uma prática de governança atualmente mais exigida pelas relações mercadológicas, ou seja, o consumidor está passando a cobrar as corporações, as organizações que elas implementem essas práticas. Então, é uma resposta aos anseios da sociedade. Antes não tinha muito esse movimento de cobrança, né? Então, diante disso, eu queria ir para o nosso primeiro tópico, as vantagens e oportunidades de se implementar um programa de ESG nas suas organizações, sejam elas públicas, privadas ou terceiro setor, e trazer a ótica de cada um de vocês, como que vocês compreendem esse processo e os caminhos para melhoria, de repente também integrando essas frentes, esses pilares do Triple Bottom Line, né? Queria começar com a Carol, depois com a Bruna, depois com o Pedro. Marcos, como você bem disse, né, existe todo um movimento de que essa discussão ESG é nova, mas ela não é, né? É uma questão completamente de nomenclatura. Já se fala sobre as responsabilidades das empresas perante, em relação aos seus serviços, aos impactos que ela tem há muitos anos, né? O que eu entendo é que agora, principalmente até acelerado por questões de pandemia, né, nas influências econômicas, sociais,
e questões de meio ambiente mesmo que a gente vem vivendo, né, coisas que a gente nunca viveu antes na história, eu entendo que algumas dessas discussões estão sendo aceleradas e com razão, elas precisam ser aceleradas, né? Então, aqui, por exemplo, na Tembici, a gente tem olhado muito não só para o impacto ambiental que a bicicleta ajuda, né, no sentido da economia e na redução da questão da emissão de carbono, né, porque a gente está estimulando as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte, então, eventualmente, uma pessoa que deixa o carro em casa, ou que, por exemplo, substitui um ônibus pela bicicleta, tudo isso você está falando de uma redução da emissão, né? Mas mais do que a questão ambiental, é a questão social da bike, porque a gente está falando da economia, né? Então, a bicicleta nas cidades que a gente está é o meio de transporte mais barato, né? E, enfim, tem umas outras questões de bicicletas elétricas, por exemplo, que a gente fala de fato que as pessoas podem usar por mais tempo, por um caminho mais longo. Então, quando a gente fala das questões das vantagens do ISD, eu acho que são pontos em que a empresa que ainda não está olhando para isso, em muito pouco tempo ela vai precisar começar a olhar, por uma questão de pressão do próprio mercado, né? Você mesmo disse que os consumidores estão cada vez mais exigentes, e isso é verdade, mas o ideal seria que essa discussão interna na empresa não surgisse necessariamente por essa pressão dos clientes, né? Mas por uma questão de responsabilidade mesmo dos executivos, das executivas das empresas. Mas o importante é ela acontecer e as empresas, de alguma maneira, se estruturarem para começar a fazer isso, porque, de fato, é uma discussão que não dá mais para não andar em paralelo com as decisões corporativas. Exato, acho que é muito uma questão de conscientização, né? As lideranças, as empresas terem isso como give back, que tanto se fala também, né? Está se favorecendo economicamente de relações mercadológicas, mas por que não impactar positivamente todos aqueles que se envolvem com a sua organização, né? Último ponto, Carol, as empresas da nova economia, as startups, a economia digital, têm por cultura já nascerem com esses hábitos implementados no seu dia a dia, né? Como que foi aí na Tembici? Você, desde o início, é uma preocupação que já se tem, ou vocês foram adquirindo e aprimorando com base também ao longo da operação dos anos? Como que foi? A gente brinca aqui que a Tembici nasceu ISD, né? Por uma série de fatores, até pelo próprio core da empresa, que você está falando de estimular o uso da bike para transporte, né? Então, em si, o nosso negócio, ele já tem um impacto ambiental por ser como ele é, né? Mas eu acho que, independente disso, você falou, vocês continuam conversando sobre isso, tratando esse tema. Eu acho que foi o Pedro que falou no começo, né? Esse é um assunto que ele não tem fim. Não existe um momento quando não se vai mais discutir isso, né? Porque eu acho que a hora que você atinge um determinado objetivo, um determinado patamar naquela meta de sustentabilidade social ou de governança que você tem, você abre porta para várias outras necessidades e possibilidades. Então, é realmente algo contínuo, né? A gente fala aqui que o ideal é que a gente não precisasse, que as empresas não precisassem ter uma área, por exemplo, de sustentabilidade ou uma área de diversidade, porque isso teria que ser um guarda-chuva para a empresa inteira já, né? Mas eu entendo também que essas áreas são necessárias no início dessa movimentação, até que as ações básicas, pelo menos, sejam consolidadas e que disso, o fato, seja uma consciência coletiva e muito enraizada na cultura da empresa. Fantástico, e que deixe de ser discurso e parta para prática efetiva de resultados para todos aqueles impactados, né? Muito bom, Carol, obrigado. Bruna, na sua visão, é mandatório que as empresas fomentem esses temas e apliquem no seu dia a dia? Quais as vantagens? E para aquelas que ainda não atuam, se elas vão ser punidas em algum momento? Então, você que está na articulação, buscando trazer cada vez mais empresas para que elas componham esse movimento, acho que você conseguiria trazer uma visão dessas 3 etapas bem bacana para a gente. Sim, bom, meu ponto de vista é que sim, é mandatório, porque as empresas que não endereçarem de fato as suas causas socioambientais, elas não vão sobreviver.
nesse novo paradigma das empresas da nova era, né, dessas empresas que têm um olhar de stakeholder. A gente precisa entender que a gente está fazendo essa transição e ela é real, cada vez cada vez a gente vê isso mais latente, das empresas que estão surgindo, elas já surgem com esse paradigma de olhar para os stakeholders, e as empresas mais antigas, elas estão buscando fazer isso da forma melhor possível, de escutar todo mundo e conseguir endereçar tudo que esteja ligado à sua atividade econômica. Mas o que eu vejo, assim, é que a gente tem que reconhecer mesmo que existe uma falha grave no nosso sistema econômico hoje. A gente sabe que as 26 pessoas mais ricas do mundo, elas possuem a mesma riqueza que 3,8 bilhões de pessoas, que a ONU já declarou, e agora veio o IPCC trazendo que a gente só tem 12 anos para reverter impactos climáticos que podem ser irreversíveis, que a gente já perdeu 80% das florestas originárias do mundo, 30 milhões de pessoas hoje são escravizadas em trabalho forçado e 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas, enquanto 2 bilhões de pessoas sofrem de fome e desnutrição. Então, os dados são muito imensos, assim, os números são muito grandes. A gente sabe que para cumprir a agenda da ONU, a gente precisa de 4,5 trilhões de dólares anuais. Para a gente conseguir isso é o orçamento do governo americano anual. Então, para a gente conseguir um orçamento nesse sentido, a gente precisa do primeiro setor, levantando cada vez mais a barra da régua para que regular todas as atividades, sejam elas econômicas, sejam elas de que âmbito for, mas a gente precisa do primeiro setor, a gente precisa do terceiro setor, de movimentos como o Movimento B, mas os grandes protagonistas mesmo para a gente conseguir endereçar essa conta são as empresas. Então, eu acho que sim, a gente precisa de trazer esse protagonismo, trazer essa consciência cada vez mais ampla, e a gente vai conseguir isso buscando demandas sistêmicas, né? Então, o investidor que vai buscar esse tipo de empresa, o consumidor que vai buscar esse tipo de empresa, os colaboradores que vão querer trabalhar nessas empresas, tudo isso a gente vai gerando cada vez mais demandas sistêmicas, então, realmente não tem outra saída a não ser passar por essa questão mesmo do ESG. E o bom que é o Triple Bottom Line, que também são tantos outros termos que a gente pode falar, e que é o que coloca o Movimento B num lugar de alta reputação, porque ele tem um rigor muito grande na sua certificação, e ele é um movimento que está muito bem sucedido há 16 anos, trazendo essa questão do triplo impacto positivo. É fantástico. E o que é interessante da gente observar é que a sociedade cada vez mais conectada, a gente vai conseguindo ter um olhar aprofundado em todos esses aspectos que, de repente, não são comportamentos, gestão, aplicados corretamente para a sociedade, né? Mas também, se a gente só olha o número do que temos errado, a gente esquece de ver também o quão positivo tem sido o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? A gente vê a diminuição da mortalidade infantil, diminuição da miséria, diminuição da pobreza no âmbito global, a expectativa de vida aumentando também. Então, acho que é isso, cada vez a gente vai se desenvolvendo mais e olhando para as coisas que a gente tem tropeçado, buscando aprimorar nas suas minuciosidades, né? E iniciativas como o Sistema B, sem dúvida, ajudam que a gente tenha esse diagnóstico cada vez mais aprofundado. Então, parabéns pela iniciativa, é muito bom ter vocês aqui com a gente. Obrigada. O interessante da gente pensar é que na hora que a gente olha esses 3 aspectos, ambiental, social e governança e economia, que seria, é que a economia serve o ser humano e serve a natureza, não Exato. ao contrário. Então, a gente precisa fazer esse caminho de volta e para a gente poder falar mesmo em sustentabilidade, hoje a gente não consegue falar em sustentar porque a gente não tem o que sustentar. A gente precisa primeiro voltar para esse caminho de regeneração, de olhar, não, vamos regenerar primeiro o ambiental, vamos regenerar. Então, a gente passa pela regeneração ambiental, como que a gente passa pelo social? A gente passa para o social vindo de que a gente entende que a natureza ela tem guardiões, ela tem os indígenas ali. Dali a gente vem para a pauta social e a gente vai tratando todas as questões de diversidade possíveis, tudo que a gente vai conseguindo, até a gente chegar numa economia mais saudável. Mas o caminho não pode ser o contrário, ele tem que ser esse, ambiental, social e governança economia, não economia social e ambiental. Sim, fantástico. E acho que deve entrar muito também na economia circular, né? Esses últimos seus comentários. Deve ser uma pauta constante e frequente aí, né? Sim, sim. Legal, bacana. Pedro, como que você, representando um município relevante, que tem se destacado em tecnologia e inovação também, tem lidado com
tanto com o setor privado, fomentando essa integração com o governo, e junto com entidades setoriais também, para que isso seja aplicado no município de Osasco de uma forma ampla. Sim. Então, o SG para a gente, vamos falar, não é uma vantagem, é uma necessidade, né? A gente vem hoje, historicamente, num processo muito grande de rejeição, há uma confusão do que é política, do que é governo, né? A Osasco, se você for entender como uma empresa, tem 16 mil colaboradores, faturo 3,2 bi por ano, sou a segunda economia do estado de São Paulo e a oitava do país, primeira cidade não capital no ranking. Mas isso não importa quando a gente está falando da relação com o nosso público, nosso consumidor, que na verdade no final da linha, o munícipe, né? Então, o Estado, como no Brasil, ele ainda tem um peso muito grande na economia, na sociedade, né? É o Estado provedor, o Estado mantenedor. A gente hoje vive um momento um pouco diferente, né? Primeiro que a arrecadação, apesar de ser expressiva, ela nunca é suficiente para a gente conseguir suportar todas as mazelas acumuladas ao longo de tantos anos. E cada vez mais a gente tem que nos ajustar a uma realidade nova, né? Que é essa cobrança, essa forma de diálogo direto com o consumidor. No caso, especificamente, o munícipe, né? Quando eu falo consumidor, estou falando do nosso. Porque a gente tem hoje passado no país um momento muito alto de cobrança da administração pública, houve um afastamento da discussão política, uma polarização, de um modo geral, entre políticos preferidos, torcidas e etc. Não estou entrando no mérito, mas a gente esquece que tem todo um corpo funcional, que é o governo, que é a máquina pública, que está ali diariamente, o tempo todo, e vai ficar por muitos anos, e que vai regular essas relações. A gente tem aqui, por exemplo, a Tembice, que depende de uma regulação direta das prefeituras em que ela atua, ou do Sistema B, que depende sempre de uma relação direta com o governo para conseguir apoiar, implementar e até colocar em prática muitas das iniciativas que são trazidas na discussão. Então, o que é o exercício hoje? É você conseguir adequar essa máquina do governo a isso, porque a gente sofreu muito com esse processo, principalmente da Lava Jato. Quando eu falo sofrer da Lava Jato, entenda, não estou criticando, não, sou um defensor, mas é que houve uma generalização. Sim. É como se todo mundo que de repente estivesse no governo tivesse práticas obscuras. É como se todo mundo que estivesse no governo tivesse algum tipo de vício, né? Então, todo esse processo de governança, de respeito, de mudança na postura, a própria máquina vem querendo trabalhar. E como as cidades estão ficando mais competitivas, todo mundo fala em Smart City, mas quase ninguém sabe o que é. O pessoal acha que Smart City é ter bons sistemas. As cidades têm uma produção enorme de dados. A gente tem um público cativo nosso ali, os munícipes que estão lá todo dia. Então, assim, a gente não consegue apropriar isso em favor, muitas vezes, de práticas adequadas do ponto de vista social, econômico, sustentável. A gente tem tentado entender essas tendências na cidade de Osasco para conseguir implementar dentro da máquina. A postura que Osasco tem com as empresas, a postura que Osasco tem adotado com os munícipes, ela tem mudado muito nos últimos anos. A gente parou de achar que somos o poder público, estamos num altar, então nós somos assim, impositivos, para entender que a gente está numa relação direta ali de parceria. A cobrança mudou, as redes sociais, a tecnologia deram muita transparência ao que acontece lá dentro, não, o que acontece aqui dentro de casa, e naturalmente a cobrança aumenta. Então, assim, adotar essas práticas, até temos mais controle do que as empresas privadas. Essa é a verdade hoje. A gente tem Tribunal de Contas, Ministério Público, oposição, mas a gente precisa discutir muito o que é governo do que é política. E o que for governo, de fato, a gente precisa ter uma mudança na mentalidade nossa enquanto poder público, para poder suportar tudo que é iniciativa privada e que o sistema, de modo geral, as organizações têm feito, né? Senão não adianta, a gente acaba não fechando aqui o elo, né? Então, por mais que você possa falar de relação de governança, meio ambiente, você depende do poder público, você depende de uma regulação em maior ou menor escala, você depende, talvez, do poder público ser indutor daquele processo que muitas vezes a sociedade organizada ela não consegue sozinha implementar, ou às vezes ela não consegue nem sozinha se organizar em favor daquela ação, então depende que o poder público encampe aquilo para ser o indutor daquele processo. E o que a gente percebe é que você já tem algumas outras cidades que também já começaram a perceber isso. Então, graças a Deus, é um movimento que começa um pouco a florescer. E é o que a gente tenta consolidar. Lógico, as empresas de tecnologia nascem no seu DNA com SG, né? Os sistemas defendem
mas o poder público ele não tem a mesma velocidade, até porque ele tem estruturas muito antigas, né? São Paulo tem mais, a cidade de São Paulo tem mais de 400 anos. Então, é muito difícil a gente conseguir implementar essas situações. Osasco é um bebê, tem 58 anos. Desculpa, 59, vai fazer 60 no que vem. É um bebê, está engatinhando uma cidade de 60 anos, que passou por várias alternâncias políticas. Isso impactou, obviamente, na relação do governo. A vantagem é que, por ser uma cidade nova, consegue se adequar e se adaptar numa velocidade maior do que aquelas estruturas mais consolidadas. Mas, ainda assim, a gente tem uma dificuldade muito grande por conta da legislação. Só para a gente ter uma ideia, né? A gente brinca que na iniciativa privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe, né? E no poder público a gente só pode fazer o que a lei permite. Então, por mais que a gente queira adotar essas práticas, a gente depende de ter leis que nos autorizem a adotá-las da forma adequada. Isso normalmente consome um ano e meio. Muitas vezes, quando você chega no final desse processo, aquela prática já precisa ser ajustada, porque a gente falou da evolução da nomenclatura, agora é SG, no passado, enfim, a gente já vem, eu que pelo visto sou mais velhinho aqui do grupo, já venho discutindo isso há muito tempo, né? Mas a gente sabe o quanto tem essa dinâmica diferenciada no poder público. Mas eu acho que hoje não é questão de ser uma vantagem, acho que é uma necessidade. Eu acho que o poder público não pode mais falar sozinho, ele tem que, de alguma forma, trazer mais a iniciativa privada, as entidades, para dentro desse conceito e para dentro da sua casa, né? E tentar melhorar, porque no final do dia, quem vai se beneficiar é o nosso munícipe. É o eleitor, é o munícipe, é o contribuinte, depende como é que você vai relacionar, mas a gente já viu ótimos prefeitos que tiveram gestões super bem aprovadas perderem nas urnas, porque descolaram um pouco as ações do governo com as ações da sociedade, com as ações da iniciativa. Então, por mais que ele tenha sido muito bom, ele não correspondeu ao anseio daquela população. Não que a gente tenha que direcionar por isso, mas só para mostrar o quanto não dá para a gente negar também esses movimentos. Eu achei interessante que você comentou o tempo de existência do município de Osasco. Se a gente comparar com os demais municípios e capitais, então Osasco é uma cidade startup, né? Então, como você falou, não tem, de repente, um legado tão tradicional. Acho que talvez vocês consigam, junto com a iniciativa privada e entidades de fomento, mais agilidade nos processos continuarem rumando a ser uma referência nacional aí, né? Que legal. E na tua visão, Pedro, Exato. como persona de órgão público, você acha que para que as iniciativas de ESG estejam cada vez mais em desenvolvimento e aplicação, seria necessário a implementação de bonificações e punições para aquelas empresas que não estejam se comportando, implementando adequadamente? Como que você visualiza isso? Eu sou uma pessoa crítica quando a gente coloca que cabe ao poder público fazer regulação, né? Eu tenho um pouco de... Assim, o histórico do país não é muito favorável no sentido do poder público ser indutor de algumas práticas, né? Eu acho que a gente tem dois cenários. Primeiro, a iniciativa privada tem forçado a administração pública a se adequar. Então, a postura que tem de compliance das empresas, de um modo geral, tem dificultado muito a relação com o governo. Isso não é bom para as empresas e não é bom para o governo. Então, o governo precisa entender essa dinâmica, né? Você não tem estrutura de compliance eficiente, que eu saiba, em máquina pública nenhuma, né? O que nós temos é controle. Uma controladoria eficiente, uma fiscalização eficiente, isso a gente tem. Mas isso não está necessariamente se revertendo em favor das relações, tá? Por outro lado, a gente tem que trabalhar sempre entendendo que o nosso papel não é necessariamente punir. Eu acho que eu sempre digo que a gente tem que se adequar à realidade. O poder público tem que ter o tamanho de um elefante, que ele já tem, mas ele tem que ter a agilidade de uma formiga. Ele precisa entender um pouco o que vem acontecendo no mercado, o que são essas mudanças, para que a gente não fique falando sozinho, que é o que está acontecendo hoje na maioria das administrações. Você tem esse descolamento, essa rejeição ao governo, essa rejeição à política, ela é um pouco consequência dessa postura, né? Desse tipo de atitude que foi muito frequente no passado, principalmente no governo federal, que acaba reverberando para todas as máquinas que existem no país, né? Você tem 6 mil prefeituras, 27 estados e um governo federal. Basta que uma delas faça algo errado que automaticamente todas estão no mesmo patamar. Então, essa situação ela não é tão simples
para a gente conseguir colocar, vamos fazer do ponto de vista punitivo. Eu tenho muita dificuldade de defender isso. Pessoalmente, eu entendo que a gente tem que se organizar internamente. A Lava Jato, nesse ponto, ajudou, porque ela forçou o governo a entender melhor. Hoje, uma prefeitura, assim como qualquer outra, tem mais de 80% a 90% dos funcionários são de carreira, são efetivos. São pessoas que se incomodam com essas denúncias, assim como todo brasileiro, como todo cidadão, se incomodam com o que está acontecendo. Então, são pessoas que querem esse tipo de gestão, porque com essa gestão mais, vamos dizer assim, socialmente adequada, mais transparente, eles vão conseguir também se blindar um pouco mais. Eu sou de uma época, minha família é de funcionário público, e naquela época era motivo de orgulho, né? Eu estou funcionário público, mas é muito difícil a gente fazer essa internalização aqui quando a gente fala de cultura e de papel. Eu acho que o Estado ele tem que reconhecer esses movimentos, ele tem que internalizar dentro das leis e regulamentos que ele está vinculado, não tem como a gente fugir disso, né? E acho que, na medida do possível, estimular. Agora, a gente não pode mais estimular do ponto de vista tributário. Não, você, como eu falei, não posso dar benefícios para as empresas que adotem isso. O que eu tento hoje criar, o que a gente tenta criar na cidade de Osasco, é um ambiente de geração de negócios e de relações diretas com o governo mais simples, mais objetivo, né? E mais parceiro. As empresas de tecnologia que têm vindo para Osasco, todas elas são, desculpa, as empresas de inovação, que eu falo tecnologia, depois me corrija, então desculpa, tá? Eu sei que o fórum é de inovação, perdão, mas as empresas de inovação que elas vêm para Osasco, elas têm dialogado muito para a gente entender o que é que eu posso entregar como governo, o que é que eu posso pactuar como governo, como eu vou lidar com essa relação e o que é que eu espero que essa empresa devolva para a cidade, né? E tem dado certo. Então, todo esse movimento dessas empresas que têm vindo para cá, tem vindo muito, não só pela questão tributária, porque, como eu falei, hoje as cidades já estão muito parecidas do ponto de vista de alíquota, então não tem nenhuma grande diferença tributária, mas como ambiente de relações, ambiente de regulação, ambiente de negócios, de implementação das políticas, de implementação das ações, dos seus produtos, né, das empresas que têm, e tem uma relação muito direta aqui. Eu acho que o papel tem que ser esse, mais no sentido, nesse momento, de parceria. Aí, mais para frente, quando essas estruturas estiverem mais consolidadas, a gente pode ir para o plano B, que é entender melhor como é que a gente traduz isso em premiações, obrigações, enfim. Mas acho que ainda está muito incipiente essa discussão para a gente conseguir criar uma norma e implementá-la obrigatória a todo o mercado. Tá? Sim, bacana. Na tua visão, então, as relações econômicas entre o terceiro setor, o segundo setor, o primeiro setor, por meio de cada vez mais transparência, governança e compliance, naturalmente vão regindo para esse desenvolvimento da aplicabilidade, né? Não necessariamente precisa de uma punição ou uma bonificação, né? A gente está naquela política do ganha-ganha, né? Uhum. O que a empresa ganha? Eu fiquei 6 anos na Secretaria de Finanças. A gente brincava lá, tinha um ditado, falava que lá a gente depende do frango, mas não mata. Então, assim, o governo vive do sucesso das empresas. O governo vive do sucesso do sistema privado. Não é o contrário. Não pode ter o caráter punitivo, né? E as empresas, para ter longevidade, para conseguirem entrar no mercado cada vez mais globalizado, precisam adotar essas práticas. Então, essa reserva de mercado, às vezes, da gente ou querer impor ou a gente querer restringir, ela não funciona. A empresa ou ela vai embora da cidade ou ela vai embora do mercado. Uhum. Então, tem que ser feito muito isso de uma maneira construída a 4 mãos de verdade, não só no discurso, não só vamos dizer assim, na iniciativa, mas principalmente nos atos praticados efetivamente para aquela cidade, para aquela empresa, nessa relação construída com essas empresas que estão vindo. De novo, é o tamanho do elefante e a agilidade da formiga. A gente tem uma empresa, uma economia forte, são 66 mil empresas, mas que eu tenho que ter um atendimento customizado para cada uma delas. Dá trabalho? Dá. Mas se não for dessa forma, eu não vou conseguir implementar essas práticas. Não, fantástico. Nesse próximo tópico, agora a gente vai para os aspectos culturais e também práticos, né, de fomento. Seja Triple Bottom Line, seja ESG, a gente está tratando da aplicabilidade de conceitos conhecidos, mas que estão sendo cada vez mais exigidos aí por todos os impactados e quem impacta, né?
E eu queria saber a visão da Bruna e da Carol agora, com relação a esses 3 pilares, você estar agindo corretamente em termos ambientais, também em termos sociais, gerando inclusão e permitindo que o seu negócio se mantenha economicamente viável, né? Que são os pilares da sustentabilidade de uma maneira ampla e integrativa. Quais desses pilares do tripé vocês, na visão de vocês, têm mais dificuldade, mais barreiras para que sejam implementados? E também como implementar uma cultura organizacional de engajamento, envolvimento dos colaboradores e daqueles que vocês buscam captar para estarem engajados, como no caso do Sistema B de novas empresas, né? A gente começa com a visão da Carol na ótica da organização privada dela, depois a gente vai para o Sistema B. Boa. Eu acho que quando você fala qual é o mais desafiador, eu não sei se é possível elencar o mais desafiador, né? Porque eu acho que até vi a Bruna também olhando para cima, assim, pensando, puxa, qual será que eu acho que é, né? Mas, assim, eu acho que não tem o mais. Eu acho que os 3 são desafiadores porque envolvem questões diferentes e delicadas, porque a gente está falando, independente do pilar, a gente está falando, né, Marcos, de compromisso. Então, e uma coisa que a gente faz aqui na Tembici, que a gente fala muito, independente da iniciativa, se a gente assumir um compromisso, não importa que é um compromisso social, por exemplo, né? Talvez ele seja até mais importante do que qualquer outro compromisso que a gente assume, porque ele se torna delicado porque você está falando de influência na vida das pessoas, de algumas rotinas, né? E de provavelmente um resultado a médio e longo prazo, né? Dificilmente eu vou traçar aqui um projeto social que tenha, não sei, um objetivo X, uma inclusão social, uma empregabilidade, ou seja lá o que for, com um objetivo de curto prazo. Isso não vai acontecer a curto prazo. Então, se você não estruturar aquele projeto como algo com o objetivo geral da empresa, então tem que estar muito alinhado, né, com a alta administração da empresa, para eles entenderem que recursos, metas e estruturas de equipe estarão direcionadas para esse tipo de objetivo, né? Então, a gente encara todos esses pilares como um projeto como qualquer outro. Então, assim, da mesma forma que eu tenho um projeto para colocar mais bicicletas elétricas na rua, e aí eu tenho metas, eu tenho um cronograma, eu tenho pontos de crescimento, eu tenho responsáveis, a mesma coisa a gente tem aqui para os nossos projetos sociais, por exemplo, né? Então, a gente só dando um exemplo rápido aqui do que a gente fez, a gente tem um projeto que chama Doe uma Viagem, né? Esse projeto Doe uma Viagem permite que todo mundo que avaliou o uso da nossa bicicleta, depois que você usa a nossa bicicleta, você recebe ali uma pesquisa de estrelinha, né? E aí todo mundo que avaliou com 5 estrelinhas, a gente aborda essa pessoa pelo aplicativo e fala, olha, já que você teve uma boa experiência, que tal dar essa experiência para outra pessoa também que não pode pagar por uma viagem? Que legal. Uma viagem individual aqui custa R$ 3,40, né? E aí a gente está tendo um índice de aceitação super grande, assim, a gente já tem mais de 11 mil viagens doadas pelos próprios usuários. E essa é uma forma também dos usuários estarem envolvidos nisso. E aí, a cada 4 viagens que a gente recebe de doação, a Tembici faz a parte dela, que é um upgrade desse plano, né, dessas viagens, e transforma isso num plano mensal. E aí a gente tem parceria com a CUFA, que é a Central Única das Favelas, Voz nas Comunidades e outras instituições sociais, que os beneficiários dessas instituições utilizam de graça a nossa bicicleta por um mês. Por que eu estou falando disso? Porque esse projeto tem meta de X viagens doadas por mês que a gente quer chegar, de X usuários que vão utilizar essas bicicletas, de instituições sociais que vão ser parceiras nossas, assim como a gente tem um projeto de aumento de bicicleta elétrica no Rio de Janeiro, em São Paulo e nas outras cidades que a gente está. Então, quis dar esse exemplo aqui, porque quando você assume esse compromisso, ele é super importante que seja gerenciado com a mesma seriedade, se não mais, que qualquer outro projeto, quando a gente está falando de empresa. Obrigado, Carol, por trazer esses exemplos práticos aí, né, de como fomentar na ponta que isso aconteça. Muito legal. Bruna, na sua visão, então, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Não qual seja o mais desafiador, que a gente sabe que é
unânime aqui que os 3 pilares são desafiadores, mas qual, de repente, você vê que está num grau de maturidade um pouco mais avançado do que o outro, ou se está também em linear? Como que você vê na sua visão? Ai, puxa. Continua tão difícil quanto a outra. Eu estou muito ligada com o que a Carol trouxe, assim. Quando eu estava me preparando para a pergunta anterior, eu ia dizer que o que me mais causa preocupação e ansiedade hoje é o ambiental. Né, vindo agora do relatório do IPCC, com todos os dados que a gente tem, o ambiental é o que mais me causa uma angústia, assim. Uhum. Mas eu entendo, e claro que na hora que a gente olha para o social também, são questões muito, todo mundo precisa mesmo de inclusão, de acesso à saúde, à educação, isso falando nível Brasil, e na hora que a gente olha para o macro também, para o globo, para o mundo, todo mundo é a mesma questão, assim. Então eu sou muito, até o ser humano para mim vem em primeiro lugar, do que pensar ainda no planeta, mas um depende do outro. Sim. Mas eu vejo que para a gente garantir isso tudo e para a gente fazer um processo que seja saudável e eficaz, e que ele não é, como a Carol trouxe, de curto prazo, um projeto de médio prazo, é a gente trabalhar mesmo a governança e a economia de stakeholder, e a partir daí, com essa visão focada na economia. Então, qual que é o seu intuito? Não é apenas ser uma empresa lucrativa, uma empresa que é lucrativa, que tem um alto impacto social e um alto impacto ambiental. Na hora que a gente consegue trazer essa visão a partir de uma construção, de uma nova governança, de uma nova economia de stakeholder, eu acho que é aí que a gente começa a entrar no lugar das soluções. E isso da cultura organizacional, olha, eu hoje estou vindo de um dia de uma reunião atrás da outra, mas uma reunião melhor que a outra, com empresas que nenhuma delas estava falando comigo de economia, de lucro, todas elas buscando ampliar seu impacto. Então, 2 querendo ampliar seu impacto em governança, uma outra que queria ampliar seu impacto em trabalhadores, em como manter os talentos, como manter as pessoas engajadas, como cuidar de tudo que as pessoas estão passando nesse tempo de pandemia, que está todo mundo, né, muito mais sensível. Então, eu vejo que essa resposta ela vai ser sempre para uma cultura que seja mais integrada mesmo, que seja mais sistêmica. Então, e claro que ela vai ter que vir de uma identidade forte, de um valor, de uma missão, de uma empresa que realmente está buscando esse impacto nos 3 âmbitos. É muito bom. Só um ponto aqui, se me permite Claro. colocar rapidinho, que enquanto a Bruna estava falando, que eu acho que a gente não falou ainda aqui de maneira muito clara, mas que é um dos principais pontos de ESG, quando a gente vai falar sobre isso. Ao contrário do que muita gente imagina, a gente não está falando aqui de estimular investimento em meio ambiente, em ações sociais, em olhar para a sua governança e abrir mão do seu lucro, ou não olhar para a parte econômica, né? Eu acho que aquele ezinho que a Bruna colocou no final, a gente tem visto muita discussão sobre isso, e a real é justamente como é que a gente atrela o lucro, a rentabilidade de uma empresa com essas iniciativas. Até porque é o que a gente falou lá no comecinho. A empresa que não se estruturar para olhar para isso agora, lá na frente, por uma questão de regulação de mercado ou de consumidor, provavelmente ela vai ter o negócio dela, a rentabilidade dela impactada, porque ela não olhou para isso. Então, a questão é justamente juntar essas 2 coisas e traçar uma estratégia em comum, e não abrir mão de um para se falar de outro. Muito, muito bem enfatizado, Carol. É a gente mostrar que essas boas práticas não necessariamente impactam a viabilidade do negócio, né? A empresa continua economicamente viável e consegue atrair, engajar, envolver, impactar positivamente todos os seus stakeholders, né? Então, muito bom o seu adendo aí, para a gente deixar isso claro para todos e que, de repente, levem em sementinhas, insights para cada pessoa que está nos vendo e possa compartilhar dentro das organizações que representam, né? O nosso próximo tópico, que aí acho que a gente ficou muito bem representado nesse painel, que é parceria entre todos os setores envolvidos. Então, quem sabe depois desse painel, de repente a Tembici não vai levar as bicicletas lá para o município de Osasco, a Bruna não vai ter as empresas de tecnologia do Polo de Inovação lá de Osasco engajadas no Sistema B, e a gente unindo esse tripé aqui dentro como exemplo prático, né? Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco, começando pelo Pedro, até para dar continuidade aqui nesse posicionamento,
como que vocês têm sentido a integração entre os diferentes setores em prol dessa causa comum? E exemplos práticos, de repente, que vocês tenham aí em Osasco, a Bruna também com grandes, pequenas e médias corporações, a Carol, iniciativas que elas tenham feito parte também dessa integração. Então, vamos começar com o Pedro, por favor. Bom, obrigado. Osasco, de um modo geral, a gente sempre cria com essas empresas maiores que vêm para cá uma relação muito boa. Porque a gente fala de prática de preservação do meio ambiente, governança social, mas a gente sempre tenta casar um pouco a iniciativa que as empresas vão fazer com o que a prefeitura já faz. Nós temos uma capilaridade, nós temos vamos dizer assim, um raio de abrangência que as empresas não conseguem. E o que eu acho que fica muito complicado quando a gente trata desses temas é que normalmente não é o caso específico, falando de uma empresa ou outra, mas assim, há um descolamento do que é feito pelas empresas com o que é feito pelo poder público. Isso torna o processo, muitas vezes, moroso e não consegue chegar nos objetivos mais adequados. Desculpa, não é uma crítica de modo geral, mas é uma constatação, porque a gente normalmente faz um trabalho social muito organizado, com diagnóstico, com mapeamento regional, com mapeamento por perfil socioeconômico, né, de toda a população, daquela que mais precisa, quem menos precisa. Nós somos uma grande fonte de informação para as empresas poderem atuar e entrar efetivamente dentro dessas práticas, quando elas querem, de fato, promover ou quando querem colocar. E o que a gente vê muitas vezes é um descasamento disso, né? Então, você tem ações que o governo entra, que as empresas entram, que às vezes ninguém entra, enfim. Eu acho que o esforço maior de construir uma relação de parceria, ele tem que continuar, né? Eu estou falando isso porque as empresas que vieram para Osasco, eu posso pegar vários pontos, a gente desenvolve muita coisa conjunta. Sempre há uma preocupação, seja do iFood ou do Mercado Livre, o próprio Bradesco, que já estava aqui, das empresas que vêm para cá, da gente começar a trabalhar um pouco a nossa comunidade. Osasco é a sede dessas empresas e é a comunidade delas, ainda que você tenha trabalho remoto, ainda que você tenha atuação nacional ou internacional, não importa, né? Mas você tem ali uma relação direta com o seu entorno. Você pode transformar a realidade de qualquer pessoa, mas o ideal é que você comece a partir de dentro da sua casa. E nós somos a casa dessas empresas. E é isso que a gente sempre tenta colocar com várias pequenas práticas. Também ninguém tem uma solução pronta, ou a gente tem algo que já coloque como sendo o exemplo da... Não, são várias pequenas iniciativas que tentam transformar, muitas vezes, o entorno da onde a empresa está instalada, né? A gente fala de potencializar, de expandir, muitas vezes não cuida do nosso quintal. Mas isso é uma relação que tem que ser construída. A gente ainda acha que o índice de participação das empresas que estão em Osasco no apoio a essas políticas em Osasco é muito pequeno, muito pequeno. E a gente entende também, não dá para você pegar um Banco Bradesco, um Grupo Bradesco que tem atuação em 3.000 municípios, que a gente queira, né, centralizá-las aqui. Mas a gente não pode ignorar isso. Então, essa parceria ela tem que ser constante, ela tem que ser muito franca entre as partes. Eu acho que, às vezes, também o que a gente percebe é muita reticência em confrontar as informações. Como eu falei, o governo, de um modo geral, produz muitos dados. As empresas, as plataformas produzem mais dados ainda, e são dados que não se conversam. Então, a gente fala de otimizar, de potencializar todas as ações, e nem sempre a gente consegue, tá? E, de novo, quanto mais a gente conseguir se aproximar nessas relações laterais entre mercado, iniciativa privada e as entidades, as associações, primeiro, segundo ou terceiro setor, juntos, mais a gente vai conseguir consolidar. Porque hoje, de novo, a gente não está lidando só com a competitividade entre cidades. A gente está no cenário de economia global. A gente está no cenário de disputa nacional, com vários players. Então, é muito importante que a gente caminhe junto. É muito importante que a gente entenda as dores do outro e vendo o que a gente consegue somar, para daí a gente conseguir ter um cenário mais competitivo para fora. Durante muito tempo, eu competi com uma cidade do lado que tinha uma alíquota de ISS de 20% do mínimo que a lei autoriza. Sim. Não tinha competição. Hoje não, hoje a gente está competindo com cidades fora do estado de São Paulo e, às vezes, fora do país, né? Na disputa não só da captação dessas empresas, como da fidelização delas, né? De tornar esse ambiente de negócios um ambiente constante, um ambiente sedimentado, para que elas também possam ter
tranquilidade para fazer o seu planejamento, sabendo que ali elas vão ter todo o espaço, todo o apoio e toda a parceria que o governo, dentro dos limites de governança, do mesmo jeito que eles têm compliance, nós temos Tribunal de Contas, Ministério Público, auditorias e etc., mas são relações que não se parecem, não tem jeito, e a gente busca a consolidação disso. Eu acho que isso é um passo que a gente ainda precisa debater mais. Eu ainda vejo muito a iniciativa privada, as plataformas, ou as empresas, de um modo geral, não estou muito longe dos governos, mas longe que eu digo no sentido de casar um pouco essas práticas. Eu tenho a expectativa dessa relação, dessa parceria aumentar. Acho que o que a gente puder somar das entidades, Bruna, e, enfim, mais quem estiver acompanhando a gente, é muito bom. Uma coisa que eu falo, assim, eu adoro ser piloto de teste de práticas e de entidades que vêm trazendo soluções que melhoram a governança no serviço. Quer dizer, a gente está aberto à inovação, estamos abertos a receber sugestões, né? A gente sabe que é difícil, a gente sabe que eu tenho que lidar com funcionários que muitas vezes já estão há 20 anos aqui na prefeitura e sabem que vão ficar mais 20, independente de qualquer coisa. Então, é um desafio diferente que a gente tem aqui dentro, mas que também são funcionários motivados em evoluir, motivados em entender que a cidade que eles trabalham tem que ser boa para eles e para quem venha para cá, para quem é empreendedor, para quem é morador, para quem é até eventualmente morador de rua, não importa, a cidade já tem que ser boa, tem que ser competitiva. Com certeza. Levei um puxão de orelha aqui, Pedrão, Desculpa. por causa do tempo. Não, esse tema é muito satisfatório, né? Obrigado pela sua grande contribuição. Não, obrigado. Obrigado. Eu queria passar um minutinho para a Carol e para a Bruna, para vocês darem essa visão. Infelizmente, o tempo nosso está esgotando, e deixarem uma mensagem conclusiva de vocês também. A gente sabe que culturalmente tinha a tendência de separar conhecimento, áreas de aplicação, desenvolvimento por caixinhas, e hoje a gente vê que tem que ter uma visão integrativa, tanto no aspecto do conceitual como dos players engajados, os agentes, os stakeholders. Então, é o tripé social, ambiental e governança, e também o tripé de primeiro e segundo setor. Ficou nítido para a gente que a integração de todos é fundamental, né? Então, eu queria passar vocês para as ideias e conclusões finais, e depois a gente fechar nosso painel. Carol, Bruna? Bom, só para falar aqui, para a gente não terminar esse papo também, sem citar algo muito importante que a Tembici já está fazendo o papel dela nessa relação desse tripé que se colocou aqui nessa live, porque a Tembici está no processo de certificação do Sistema B, viu, Bruna? Que legal. A gente está aguardando o início da auditoria, inclusive, então a gente já passou por todas as etapas, e essa, Marcos, foi uma forma que a gente encontrou de colocar a cultura do ISD aqui na empresa, assim. Então, porque o Sistema B, ele exige que a gente faça um diagnóstico, que a gente entenda o que tem que melhorar no relacionamento com todos os nossos stakeholders, em todas as áreas. Então, é uma análise muito ampla, um diagnóstico gigantesco. A gente falou, cara, se a gente precisa melhorar nisso, se a gente quer colocar isso em todas as áreas da empresa, vamos mirar uma certificação bastante completa nesse sentido. E foi aí que a gente aplicou para o Sistema B. Então, se perguntou um pouco da cultura, acho que para fechar também eu já coloco isso aqui, que foi uma forma que a gente achou de colocar para todas as áreas desafios em comuns em relação às mesmas direções de ESG, tá? E aí, muito obrigada de novo aí pela oportunidade, pelo convite, e mais uma vez estamos juntos aqui, e contem com a gente para os próximos debates também. Fantástico, Carol, obrigado. Bruna, está contigo. Obrigada, Marcos, que bom saber, Carol. Então, eu vejo que isso passa muito, essa evolução sistêmica que a gente quer colocar em prática, ela vai passar por uma colaboração. O Tomás, que é daqui do Sistema, que trabalha com a gente, ele fala uma colaboração extrema, porque precisa ser uma colaboração cada vez mais escalonável, cada vez mais engajada mesmo. E aí, na hora que a gente pensa nisso, como que a gente vai falar em colaboração entre empresas? Porque muitas vezes a gente olha para empresas enquanto concorrentes, enquanto competidoras, mas quando a gente tem um norte, o nosso norte as empresas B, elas querem ser cada vez melhores para o mundo. Então, elas vão ser cada vez melhores do que elas ontem. Cada vez elas vão fazer maiores ações que vão
causar um impacto ainda maior no nível no micro e no macro, mas elas são melhores do que elas mesmas. Elas vão superar os concorrentes dela no médio e longo prazo? Provavelmente, é isso que a gente tem visto, que a academia, inclusive, está trazendo. Mas é um olhar de colaboração e de que você pode fazer de melhor cada vez. Então, é isso. Fantástico. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. É um tema, longe de esgotar o tema, a gente sabe que a sociedade está em constante transformação, as tecnologias, tudo se inovando. Então, a ideia é que aqui a gente pudesse plantar a semente, levar um pouquinho desse conhecimento prático que vocês estão vivendo, cada um representando as organizações de vocês, para conhecimento geral. Então, gratidão pelo tempo de vocês, por tanta riqueza de experiências que vocês trouxeram, e estaremos juntos em breve nessa jornada aí de transformação. Muito obrigado, Pedro, Bruna e Carol. Até uma próxima.